Normalmente, os lançamentos de carros da Red Bull são os mais sem graça da temporada, já que dificilmente apresentavam um carro real para o público usando um show car no evento, e focando mais em apresentar patrocinadores do que qualquer outra coisa. Além disso, a pintura do carro nunca muda e todo ano é praticamente a mesma, o que tira ainda mais a expectativa para esse evento tão importante da temporada. Tanto que nessa sexta-feira, a expectativa da maioria era bem pequena para esse lançamento da Red Bull, até porque o carro real já tinha sido visto na pista em Silverstone realizando seu shakedown, tirando um pouco da emoção desse lançamento. Bom, isso era o que pensávamos até pouco antes das 4h30 da tarde. Já que, diferente dos anos anteriores, a equipe decidiu ser mais técnica nessa apresentação e focar mais no desenvolvimento e nas melhorias do carro do que falar de outros assuntos. Onde no meio do evento, transmitido online, revelaram um carro real e não um show car, surpreendendo a todos que estavam quase sem expectativas. E mal foi lançado e esse carro já circulou à internet com várias fotos mostrando ideias ousadas da equipe. Algumas até aparentando reaproveitar ideias do fraco carro da Mercedes dos anos anteriores. O que deixou os especialistas e analistas da Fórmula 1 do mundo todo sem entender qual o rumo da Red Bull. Indo ainda mais longe, vimos que a maioria dos torcedores estão apostando que esse carro, cheio de inovações técnicas da equipe de Adrian Newey e Pierre Wattier, devem surpreender novamente no que se trata do desempenho, com alguns até cravando que esse carro já está causando medo nas rivais. Mas o que ele tem de tão curioso e o que realmente mudou em relação ao carro do ano passado? Primeiro de tudo, podemos dizer que a equipe foi tudo menos conservadora nesse carro, mostrando que os comentários feitos por membros da Red Bull no início do ano eram só para despistar a todos, como os do próprio Adrian Newey, que nas semanas passadas afirmou que o novo carro seria conservador demais e que ele estava preocupado por não terem se arriscado um pouco mais. Olhando para o carro, de imediato é notado que ele é sim uma evolução do carro do ano anterior, principalmente no que se trata do formato dos sidepods e de sua entrada de ar, que foi um dos assuntos mais comentados ontem. Com essa evolução começando em 2023, com um formato mais convencional no início do ano, mas onde aos poucos a equipe foi notando benefícios em deixar esse sidepod mais largo e mais fino, com a versão final tendo uma entrada de ar bem menor do que a que começou o ano, com o novo RB20 que será usado nessa temporada, aprimorando ainda mais essa ideia e levando o conceito ao extremo, deixando a entrada de ar extremamente pequena, quase invisível. De acordo com especialistas, essa mudança de design deve beneficiar a canalização do fluxo de ar pela lateral do carro até a área do difusor, que dessa forma, esse ar que vem da parte de baixo dos sidepods é comprimido pelas curvas dessa lateral e liberado para a traseira do carro em alta velocidade, devido à pressão que ela sofre, funcionando como um aspirador ao chegar na parte final do carro, sugando o ar do assoalho e fazendo o difusor trabalhar um pouco melhor. Além disso, foi notada uma abertura na lateral do carro, logo abaixo da pequena entrada de ar dos sidepods, com muitos imediatamente ligando ao polêmico Zero Pod da Mercedes, usado nos anos anteriores e que não deram nada certo. Essa entrada de ar menor deve ser responsável por reaproveitar uma parte do ar que vem turbulento das suspensões dianteiras, canalizando ele de uma forma melhor para a traseira do carro, uma ideia que já foi usada de forma semelhante pela Ferrari no ano passado, e que foi apresentada por alguns carros dessa temporada de uma forma mais discreta. Então, dessa forma, existe uma entrada de ar horizontal e pequena nos sidepods, mesmo não sendo tão visíveis nas fotos reveladas até agora, e também uma entrada de ar vertical, com essas mudanças radicais sugerindo que toda a estrutura interna do carro foi alterada, inclusive seu chassi, para que os componentes internos de refrigeração do motor e toda a eletrônica pudessem ser realocados de forma a se adaptar a essas novas ideias, com esse reposicionamento do peso sendo de extrema importância para o desempenho do carro. Agora, vendo de forma lateral esse novo carro, comparando com o carro de 2023, vemos que a estrutura geral foi mantida, mas com algumas mudanças pontuais em algumas curvas do sidepod,
deixando o caminho que o ar percorre mais suave, retirando algumas curvas e trazendo um pouco mais de ar para a parte superior do assoalho, para que consequentemente esse ar seja enviado para a traseira, como comentamos agora há pouco. Olhando de cima, o carro manteve a mesma ideia dos anos anteriores nos sidepods, sem tantas curvas como fez a Ferrari, McLaren, Alpine e Aston Martin, por exemplo, apostando que seu conceito liso e simples é o melhor para esse carro. Pouco atrás fica uma das áreas mais polêmicas desse RB20, que apresentou uma mudança radical na tampa do motor inspirado no projeto da Mercedes, com toda a carroceria sendo moldada de forma bastante agressiva, com esses dois tubos bem mais largos do que os dos anos anteriores, conduzindo o fluxo de ar do motor até a parte traseira do carro, com uma curva jogando todo esse ar para baixo. E para compensar todas essas mudanças no que se trata das entradas de ar laterais, que como vimos, estão bem menores, a entrada de ar que fica acima da cabeça dos pilotos também está um pouco maior, o que provavelmente foi feito para levar mais ar para a refrigeração do motor e dos componentes internos, mesmo que isso sacrifique um pouco a aerodinâmica dessa área, por ser um pouco maior. Nas suspensões, a equipe manteve praticamente o mesmo desenho do ano passado, com a dianteira usando o sistema pull rod e a traseira mantendo push rod, com pequenas mudanças na localização das placas dessa suspensão, provavelmente para que elas direcionem o ar de forma a se adaptar a todas as mudanças realizadas pouco atrás. Por fim, uma mudança interessante foi notada no bico do carro, onde agora esse bico se estende até a primeira placa da asa dianteira, enquanto no ano anterior ele se conectava à segunda placa. Com essa mudança, com certeza sendo focada na forma como o ar será conduzido para essa lateral extremamente alterada do RB20. Enfim, várias novidades e muitas outras devem ser notadas assim que o carro entrar na pista na pré-temporada do Bahrein. Mas, de antemão, podemos ver um carro extremamente agressivo em seu projeto, desde a asa dianteira até o difusor traseiro, com Adrian Newey prometendo que teremos mais novidades em breve, já que o tempo e os recursos disponíveis não permitiram a eles colocar em prática todas as suas inovações nesse carro. E mesmo depois do lançamento, ele ainda bate na tecla que o carro foi conservador demais, o que pode ser um novo blefe, ou realmente a equipe da Red Bull tem novas ideias bem mais radicais para serem aplicadas durante a temporada 2024. Bom, depois de ver essa apresentação final dessa temporada, como estão as suas expectativas para 2024? A Red Bull realmente está colocando medo nas rivais? Ou você aposta em um equilíbrio maior?